O Elivaldo Barbosa já posicionado aqui com a gente, para a gente começar o nosso papo político, né, Elivaldo? Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, semana obrigado. Começando. Você também né? Seja muito bem-vindo ao comando aqui da Notícia da Manhã, depois de uma semana, longa semana de afastamento. Né? Me afastei de segunda a sexta daqui do Notícia da Manhã, viu? Consegui dormir um pouquinho mais, Elivaldo. Eu percebo aí pro seu semblante aí, né? Tá com a carinha mais descansada, né? Bom, Elivaldo, então a gente pode começar falando sobre o primeiro escalão do governo federal que foi anunciado, né? Inclusive, no dia que o Brasil saiu, né? Perdeu esse sonho do Hexa, foi anunciado aí, acho que quase que instantaneamente também, os novos ministros, principalmente o da Economia, né? Que vai ser Fazenda, voltar a ser Fazenda, né? O Ministério vai ser recriado. É isso mesmo, Nayara. Isso aí foi eu diria, Nayara, que foi o anúncio de maior impacto, né? Os primeiros ministros do novo governo, com destaque para Fernando Haddad na Fazenda, ou seja, vai comandar a economia. Quer dizer, ele é um nome que eu imaginei, Nayara, que o PT não ia abrir mão de uma área como a Fazenda. Vamos abrir mão para um aliado, alguém que pudesse ter uma inserção maior na economia, uma autoridade no assunto. Escolheu, não vou dizer que seja um leigo. Fernando Haddad, ele é professor de ciência política lá na USP, ele é advogado, mestre em economia e doutor em filosofia, mas não é um nome talhado para a economia brasileira. Mas vai ter muitas críticas em relação a essa escolha, né? E não é para menos. Você tem aí nomes, personalidades nesse debate, até mesmo nesse leque de alianças que elegeu Lula, como Pércio Arida, Armínio Fraga e outras autoridades também da economia. O problema é que o PT parece que não tem quadros para essa área, mas não abre mão de indicar poderia ter colocado alguém técnico, de fato, mais ligado realmente no Poderia dia a até dia. juntar o técnico com o político, afinal de contas precisa dessa afinidade política. E teriam nomes, há nomes no mercado, eu digo não no mercado financeiro, há nomes da praça, digamos assim, que poderia ter um perfil melhor, bem melhor do que Fernando Haddad. Bom, mas ele foi anunciado, ele vai ter a oportunidade de desenvolver um bom trabalho, de estabilizar a economia, retomar o crescimento desse pós-pandemia, que é esse o maior desafio de controle da inflação, redução do desemprego e, acima de tudo, propiciar política de geração de emprego e renda para desenvolver o país. Essa é a missão. Bom, ele já entra com esse olhar de desconfiança. Eu diria que não só do mercado, mas também de setores da população, porque o PT revelou aí não ter realmente quadros que tenham assim, uma plena aptidão de desenvolver essa função tão importante. Outro nome também que foi anunciado é do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Flávio Dino, ele já estava nesse debate da Justiça, né, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e já estava inserido nesse debate nacional. Ele tem também um currículo na área, ex-juiz federal, conhece bem o assunto, está bem inserido nesse debate. Nordestino, Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. José Múcio Monteiro também é outro nome, esse aí mais amplo, digamos assim, Nayara, que vai assumir o Ministério da Defesa e terá esse importante papel da interlocução suprapartidária, digamos assim, com as Forças Armadas. É um papel fundamental também para o equilíbrio institucional, para a harmonia institucional. Então, aí o presidente eleito, ele conseguiu tirar o nome aí fora do ambiente do PT, digamos assim. Zé Múcio, ele foi deputado federal pelo PTB, é da origem da Arena ainda, do partido que deu sustentação à ditadura militar. E foi presidente do Tribunal de Contas da União, portanto, nome talhado, a meu ver, para desenvolver bem essa missão. Vamos acompanhar, então, na reportagem do SBT, esses anúncios? Foram confirmados Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, Mauro Vieira no Itamaraty, José Múcio Monteiro na Defesa e o senador Flávio Dino na Justiça. Após o anúncio, Fernando Haddad disse que uma das prioridades é definir uma nova regra fiscal para limitar o gasto público. Quando a diplomação do Lula, para o dia que eu estava preparado, inclusive, a gente começa as reuniões de trabalho de transição e a escolha dos secretários. Tem que ter uma equipe plural, que vai depender muito da escolha do presidente da pasta do planejamento.
Ex-prefeito da capital paulista, Haddad disputou o governo de São Paulo este ano. Em 2018, foi derrotado por Bolsonaro nas eleições presidenciais. Ex-ministro da Educação, é professor de Ciência Política da USP e pós-graduado em Economia. Rui Costa, que vai assumir a Casa Civil, está no segundo mandato como governador da Bahia. Deve ajudar Lula na gestão do governo, enquanto que a articulação política ficará a cargo de outra pasta. O atual embaixador do Brasil na Croácia, Mauro Vieira, vai comandar o Ministério das Relações Exteriores pela segunda vez. É considerado um dos diplomatas mais experientes do país. Ele ocupou essa mesma função no governo Dilma entre 2015 e 2016. O futuro ministro da Justiça é o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino. É ex-juiz, advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. O companheiro Flávio Dino tem a missão, primeiro, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal, porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado. Dino confirmou o delegado Andrei Passos, que coordenou a segurança de Lula na campanha, como diretor-geral da Polícia Federal e prometeu ter interlocução com as forças policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Wellington, e a pergunta que fica, e o Ministério para o Piauí? Wellington Dias, que tinha essa expectativa, ainda tem chances? Não há sinal para isso, Neyara, não há nenhum sinal. Ainda na campanha, eu cheguei a afirmar aqui nos comentários do Notícias da Manhã que talvez a missão que o senador eleito Wellington Dias tivesse aí no governo, no eventual época, o eventual governo Lula, seria mais da articulação política no Congresso. Eu acho que é o que vai sobrar se houver a iniciativa do presidente eleito para escalar o Wellington Dias para a liderança do governo no Senado ou no Congresso Nacional. No Ministério, o nome que se comenta hoje aí nos bastidores é da possibilidade da deputada federal Rejane Dias, seria um nome cotado para o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Nome cotado. Não foi confirmado, não tem nenhuma indicação oficial nesse sentido. Mas o Ministério ainda está em formação. Então vamos aguardar a composição geral para depois a gente ter uma avaliação mais precisa. Mas tudo indica que o Wellington Dias seguirá mesmo no Senado Federal cumprindo o seu mandato. Bom, agora vamos passar para o cenário local, né? Do governador eleito Rafael Fonteles, que se pronunciou e fez agradecimentos à governadora Regina Souza, também a Assembleia Legislativa. Você tem mais de informação? Olha, Neyara, normalmente o governo, quando assume, mesmo do mesmo partido, o governo de continuidade, mas é o governo que assume que vai programar a sua reforma administrativa, né? O Wellington Dias fez isso até dele, deixando um governo e ele mesmo começando outro governo. Ele fez uma reforma administrativa. Aí leva tempo, meses aí tramitando na Assembleia. O governador eleito Rafael Fonteles fez diferente. Na transição, organizou uma reforma que foi acatada, aceita, assimilada pela governadora que ainda está cumprindo o mandato, Regina Souza. E ele falou no final de semana sobre o que ele espera dessas mudanças aprovadas pela Assembleia e ratificadas pela governadora Regina Souza. O Piauí tem pressa. Então, como nós somos do mesmo campo político da governadora Regina, ela topou enviar a reforma que ficou pronta. Os nossos técnicos foram capazes de elaborar o projeto de lei e, portanto, vai possibilitar uma agilidade muito maior do governo. Você sabe que todo início de governo é um período de planejamento, é um período de muita cautela, mas quanto mais tempo a gente ganhar em relação às medidas que nós já iríamos tomar, ganha a sociedade com agilidade, com eficiência. Então, a governadora Regina, muita gratidão a ela e a todo o seu time por entender a importância de que aquilo que foi recomendado pela transição, pela equipe de transição, foi acatado pela governadora para nós ganharmos tempo. Porque o Piauí, o povo piauiense tem pressa na solução de diversas questões que envolvem várias áreas.
povo do Piauí tem pressa. Pois é, então, de ferramentas, o governador eleito não pode reclamar. Uma transição tranquila, até reforma administrativa foi feita antecipadamente, presidente eleito do mesmo partido, da mesma forma, então ele tem todo um ambiente favorável para enfrentar essas dificuldades, já que ele foi até uma expressão, o Piauí tem pressa, né, para desenvolver esses problemas que, na ótica de o Rafael Fonteles, precisam ter uma solução ou políticas implantadas o mais rápido possível. Bom, e a gente também, nesse final de semana também, a gente tem informação de que o vice-presidente, né, da Sociedade Rural Brasileira diz que há um caminho de diálogo no governo Lula, Elivaldo. Você sabe, Neyara, que o agro foi Bolsonaro na campanha, né? Agro, majoritariamente bolsonarista. E como será, então, a integração, o diálogo do governo, do lado oposto, com o segmento mais forte da economia brasileira, que é o agronegócio? Sobre esse assunto, nós falamos com o Sérgio Bortoloso, que é vice-presidente, eu diria, da mais importante entidade do agro brasileiro, a Sociedade Rural Brasileira, uma entidade centenária. E Sérgio Bortoloso é, inclusive, candidato à presidência dessa instituição na eleição que vai acontecer em fevereiro do próximo ano. Veja o que ele diz sobre essa perspectiva de diálogo com o governo Lula. Eu acho que o agro brasileiro ele vai ser respeitado sob qualquer circunstância. Eu queria começar com essa imagem. Eu acho que a interlocução com o novo governo está sendo preparada. Já viu um animal? O nosso setor tinha uma muito boa interlocução com o governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que não vai ser diferente com o presidente Lula, uma vez que o próprio presidente Lula também sabe a importância do agro para o Brasil. E nós, do agro, também sabemos a importância de ter o apoio do governo. Então, eu acho que é uma interlocução que está sendo construída aos poucos, mas com certeza vai dar certo. É assim que a sociedade rural brasileira vê, é assim que eu acho que o rumo do agronegócio vai caminhar, né? E isso passará, Neyara, pela escolha do ministro. O ministro do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária ainda não foi anunciado. Será que você acha que o governo federal deve conversar com essas sociedades até para... Precisa. Fundamental. Para a escolha desse ministro? Precisa. Há até nomes que estão sendo sugeridos pelo segmento do agronegócio, nomes que podem facilitar esse diálogo do governo com este segmento. Bom, agora a gente vai falar de aniversário, de festa, né? Porque tem cidade piauiense em festa, cidade de Picos, e celebrando aí 132 anos. E a TV Cidade Verde está pronta para celebrar o aniversário de Picos, porque hoje tem especial, né? Em Picos, a partir das 11 horas da manhã. Então, a gente quer aqui aproveitar já para desejar, para parabenizar toda a população de Picos por essa data tão especial, né, Elivaldo? Pois é, Neyara, Picos, com 78 mil habitantes, é uma cidade importantíssima, não só para o Piauí, mas para todo o Nordeste, pelo que ele representa, pelo que o município representa do ponto de vista econômico, por exemplo. Um entroncamento rodoviário, um dos maiores da região Nordeste, uma economia pujante no comércio, no agronegócio, através do mel, da castanha, da cajucultura, de produtos como alho. Enfim, Picos concentra ali na macro-região uma pujante economia e uma gente das mais generosas, das mais empreendedoras. Então, é com justo motivo que comemora hoje 132 anos de fundação. E a TV Cidade Verde, hoje, inclusive, não tem o Notícia de Picos, né? Não, eles estão aqui com a gente. Estão com a gente, né? E aqui a gente reverencia, homenageia. Eu particularmente, Neyara, adoro Picos. Eu também já fui muito a Picos. É um entroncamento rodoviário, né? Do Nordeste. Ali competindo com Feira de Santana, na Bahia, né? Capital do mel. Exatamente. O caju. Do caju. Comércio fortíssimo, gente empreendedora que é abnegada ao trabalho, que se dedica ao trabalho. É uma cidade que cresce também na educação. Exatamente. Enfim, é uma aliança lá, eu diria, é uma perfeita integração, setor público, setor privado, que faz esse município ter essa pujança do ponto de vista do progresso social e econômico também, né, Yara? Olha, hoje tem especial Picos da Gente, 132 anos de história. É a partir das 11 horas da manhã. Você, picoense, vai conhecer histórias interessantes, curtir muitos talentos e descobrir também vários motivos para celebrar
a sua cidade. E durante toda a semana, nos telejornais da TV Cidade Verde de Picos, a comemoração continua, viu? Com quadros especiais. Você de Picos vai poder acompanhar tudo de pertinho. Confira. A TV Cidade Verde está pronta para celebrar o aniversário de Picos. Dia 12 de dezembro tem um programa especial Picos da Gente, 132 anos de história. A partir das 11 da manhã, você vai conhecer histórias interessantes, curtir vários talentos e descobrir vários motivos para celebrar a nossa cidade. E durante toda a semana, a comemoração continua em nossos telejornais com quadros especiais. Acompanhe tudo de pertinho. Picos da Gente, 132 anos de história. Olha, vão ser 3 horas de programa especial, com programação ao vivo, várias bandas, artistas da terra, grupos de dança e reportagens especiais. É isso, então, parabéns Picos e acompanhe a programação TV Cidade Verde Picos a partir das 11 horas, para lá de especial. Isso já foi um presente, né? TV Cidade Verde em Picos esse ano, que foi inaugurada, né, Livaldo? Exatamente. E a gente já fica super feliz, sempre tem uma dobradinha aqui entre a Geandra com a gente aqui no estúdio. É muito bom, né, Maravilha, essa parceria. Então. Bom, a gente vai agora se despedir, né? A gente vai para o próximo bloco e vamos nos despedir aqui do Elivaldo, porque eu continuo aqui. E a gente vai falar, Elivaldo, da despedida, gente. A despedida do Elivaldo, despedida da nossa seleção brasileira do Hexa. Como é que você ficou aí na sexta-feira? Triste, né? O Brasil, eu não contava. Eu esperava que o Brasil fosse competir de igual para igual na semifinal, mas pela Croácia, não. Era para ter ganho o jogo. A gente teve aquele gol lá o gol que teve, gente, me deu branco agora. O gol do empate. O gol do Neymar? O gol do Neymar, isso. Quando teve o gol do Neymar, meu Deus, eu digo, já ganhamos, fiquei tranquila. Olha, Nayara, Aí eu saí, quando eu voltei. Eu vou querer ouvir o vídeo daqui a pouco, Nayara, para ver como é que se faz o gol da prorrogação e deixa a peteca cair, faltando 5 minutos da prorrogação. Não. A conta vai pro Tite. Gente, por isso que jogo ganha só quando termina o jogo mesmo, só quando acaba mesmo. Não dá pra comemorar. Fechou, né? Lacrou, né? Tá, João, e o gol do Neymar foi bonito, viu? Um golaço. Eu acho que se credencia pra próxima Copa, viu? Ele deu o coração naquele gol ali, foi maravilhoso. Bom, a gente vai pro rápido intervalo e na volta, Cidade Verde e Amarela aí com essa despedida, infelizmente, do Brasil aí, da seleção brasileira aí do Catar. A gente volta já já.